Oi, de novo. Gostaria de começar com a pergunta: o que significa essa guerra para você e se talvez tenha mudado a sua visão antes de chegar e depois de participar dos combates? A guerra, para mim, hoje, ela está sendo cada vez mais vista como a procura do seu próprio DNA. A Ucrânia querendo buscar a sua própria liberdade, seu próprio estilo de vida, sua própria identificação sanguínea, sua cultura. Então, para isso, está se impondo. E quando eu cheguei, achei que ia trabalhar uma coisa mais leve, por ser da área de saúde. E hoje eu me dedico e quero cada vez mais estar ali na frente, ajudando as pessoas, salvando a vida delas e combatendo os inimigos como da forma que tiver que ser combatida. E você imaginava que os ucranianos tinham esse DNA de liberdade? Não, isso foi visto durante o período que eu estou aqui há 2 anos, desde de outubro de 2023. E é interessante e é muito lindo de ver esse patriotismo da Ucrânia. Eu acho que vários países por aí deveriam seguir o mesmo estilo de ser patriota e de amar essa bandeira azul e amarela. E você acha que os brasileiros são parecidos nisso com os ucranianos, nesse quesito de patriotismo? Bom, não vou ser demagogo, apesar de ser brasileiro, mas eu acho que a gente deixa muito a desejar. Eu acho que o patriotismo brasileiro ele vem mais quando existe futebol ou coisas do tipo. Essa coisa de ter o próprio DNA, de lutar, se impor e ser liberto de algo, ainda temos que trabalhar bastante isso. E acredito que a Ucrânia está sendo um exemplo para todo o mundo em relação a isso. Sim, com certeza. Falando de futebol, que eu até acabei de comentar com você, né, que o Brasil é um país tão lindo, maravilhoso. Me pergunto por que você tomou essa decisão de sair e acho que mais importante, o que os seus amigos ou seus colegas pensaram nisso, sua família, o que eles falaram, se tentaram te impedir de ir para a Ucrânia, se estão preocupados, se querem que você volte logo, ou talvez tenham orgulho de você. Bom, que eu escuto sempre um lado bom, de orgulho, que eu estou representando o Brasil de uma forma guerreira. E, lógico, todo mundo tem aquela coisa do, tu é louco, não tem que estar aí, é uma guerra dos outros, e para mim não é uma guerra dos outros, é um propósito, é um chamado estar aqui na Ucrânia, e enquanto tiver guerra, o trauma vai estar presente aqui, com certeza. E você achou diferente? Você já participou de alguns, aliás, de alguns assim, combates no Brasil? Não sei se são chamados combates mesmo, né? Mas você disse que foi um instrutor do IBOP, das operações especiais. É diferente as condições no Brasil de combate e na Ucrânia? Ou tem alguma coisa parecida e uma coisa te ensinou a outra? Os treinamentos, na verdade, com algumas instituições de operações especiais, que acaba fazendo de medicina tática, né? Foge um pouco da diferença do que eles vivenciam dentro do combate urbano. Hoje a nossa guerra no Brasil, a guerra civil, ela se trata dentro de facções criminosas, então a polícia hoje ela trabalha bastante nessa guerra. Hoje já temos implantados alguns ataques de drones de facções brasileiras, então é bem preocupante. E a guerra, por ser moderna, ela acaba sendo imitada, não para o lado positivo, e sempre para o lado negativo, mas nunca participei ao fronte realmente de uma guerra civil dentro do meu país, mas ajudava policiais que eram feridos, não só no conhecimento teórico e prático, mas também em atendimentos quando eu estava de serviço. E teve vários colegas que seguiram seu exemplo? Infelizmente não, dentro da minha instituição não, mas gostaria bastante que outras pessoas da área de saúde pudessem vir à Ucrânia para poder ajudar e colocar em prática e quando voltarem para o Brasil, se pretenderem voltar, colocar isso como ensinamentos e habilidades para outras pessoas. E o que você acha poderia motivá-los a fazer isso? Isso vai de cada um, isso vai do dom de cada um. Eu acho que eu nasci para estar em locais para ajudar pessoas. Eu não me vejo em locais onde eu não possa estar servindo alguém. Então, se eu não sirvo para viver, eu não sirvo para servir. E você falou que os seus compatriotas não, companheiros, né, eles são sua família agora e muitos deles vão ficar na Ucrânia. Por quê? Acho que cada um tem seu propósito, cada um quer seguir seu caminho, alguns querem ter famílias aqui, quer criar um laço maior. O meu, a princípio, o maior laço dele vai ser o lado profissional, não o lado amoroso. Mas eu admiro os que querem ficar para criar um laço de família. E você se sente em casa aqui na Ucrânia?
Hoje sim, hoje sim. Acho que os últimos 6, 7 meses eu me sinto mais à vontade de estar na Ucrânia. Existem alguns locais como Lviv, eu me sinto bem de estar em Lviv. Kiev é um lugar que é bem recebido e vejo um pouco do olhar apaixonante de algumas pessoas na Ucrânia, os mais idosos principalmente, em saber que tem um estrangeiro lutando por eles aqui. Sim, com certeza. Você tem algum ritual antes de partir para as posições, alguns pensamentos, não sei, uma meditação, assim, o que isso, na verdade, agora, pensando nisso, me levou também, talvez poderia continuar com a ideia de se mudou a sua opinião, a sua posição sobre a morte, essas questões mais filosóficas, porque você, né, salva, mas você também com certeza presencia as mortes. Então, como que isso mudou assim, a percepção da morte em geral e talvez da sua própria? Bom, do começo, antes de ir para cada missão, eu sempre gosto de escutar música country ou escutar um álbum específico do Muse, é uma coisa minha. Os meninos falam das horas de folga, que eles gostam de ir para bares, entre outras coisas. Eu prefiro estudar e ler bastante dentro da minha área de medicina tática. Que mais? Sobre a morte. Então, sobre a morte, eu adoro inúmeras vezes sorrir para ela de volta. Quando ela tenta levar alguém, eu não deixo. É isso que eu trabalho. E você não tem medo de morrer? Hoje mais não. Foram duas passadas bem complicadas, duas situações bem sérias da minha vida. E se eu tiver que percorrer o caminho de Valhalla, eu vou percorrer tranquilo. Mas a princípio eu ainda vou estar sorrindo para ela. E você dá treinamentos de medicina tática para os ucranianos? A partir de amanhã, nossa unidade vai começar algum treinamento e eu faço parte do time de instrutores para começar a dar e ministrar e habilitar eles à medicina tática. Porque não é só importante ter um médico de combate. Para cada um dos meus irmãos, eles têm que entender um pouco da medicina para poder socorrer ou o médico que for ferido, que não é o caso que isso aconteça, mas se acontecer eu tenho que ter alguém ao meu lado que sabe fazer o atendimento tão perfeito quanto eu faço. E você tem alguma opinião, ideia de quanto mais essa guerra vai durar? Bom, se o presidente Trump ainda continuar com essa cabeça dele de que nós é que estamos errados, que a Ucrânia está errada, isso vai durar um bom tempo. No momento em que ele aceitar que realmente a Ucrânia ela foi invadida e que o Putin ele sabe fazer a cabeça de pessoas e manipular para querer ficar com o país, então a guerra vai acabar rápido, mas isso vai depender muito das cabeças pensantes que estão tomando a frente disso aí, ou a frente disso aí. Admiro o trabalho do Zelensky, independente dele estar de terno ou sem terno, ele é um presidente maravilhoso, onde ele está o tempo todo com a população. Então, o que mede o caráter de um homem é o que ele faz, e não a roupa que ele veste. Então, parabéns, Zelensky, e Trump, abre o olho. Pode mais uma vez dizer para o Brasil, para o mundo todo, por que essa guerra é importante e o que o mundo deve saber? O que o mundo deve saber é que a Rússia está querendo apagar um DNA de cultura, um DNA de liberdade, um DNA de um povo que não quer mais ser escravizado de nenhuma forma. Então, o mundo ele tem que entender que a Ucrânia ela é a Ucrânia, que ela não tem que depender de ninguém para nada, que ela é um país livre, um país forte e um país guerreiro. E o povo tem que entender isso. A população mundial tem que entender isso. Ela tem que apoiar a Ucrânia nesse momento e não deixar o presidente comunista e soviético manipular pessoas e manipular o mundo. Não é o caso agora. Sim, obrigada.